Olá, meus amigos, mais um direto tentando colmatar hoje o estudo da literatura dos países selecionados neste livro que escrevi sobre os movimentos literários e artísticos durante a Grande Guerra, e desta vez vou fechar com Portugal antes de começarmos o estudo da literatura portuguesa na próxima semana. Então vou entrar com uma introdução sobre o fado e vou citar os nomes que começavam a brilhar na imprensa e literatura lisboetas no período em que decorreram as hostilidades da Primeira Guerra Mundial, cujos artigos vieram a figurar nas colunas dos mais conhecidos jornais e revistas, que foram os de Camilo Castelo Branco, Latino Coelho, Júlio Dantas, Gomes Leal, Antero de Quental e Eça de Queiroz. Sobre a literatura portuguesa do período histórico em estudo, poderá o leitor encontrar na obra Portugal no primeiro quartel do século XX, publicada em janeiro de 1911, significativas características do panorama literário dessa época, que é o livro que iremos tratar na próxima semana quando falarmos sobre a literatura portuguesa. Relevante será citar o nome de prestigiados escritores portugueses, alguns deles poetas, que participaram na Primeira Guerra Mundial, a cuja obra se fez referência e se está a fazer agora no livro Europa a Ferro, Fogo e Gás, publicado em novembro de 2016. Portanto, neste livro também fiz referência aos poetas e escritores que foram à guerra e que escreveram obras-primas sobre a Primeira Guerra Mundial. São eles, dentre muitos outros, Jaime Cortesão, Eduardo Pimenta, Alexandre José Malheiro, Manuel Gomes da Costa, Augusto Casimiro, André Brum, Francisco José de Barros, Américo Olavo, Adelino Mendes, João Pina de Moraes, Mário Costa e António de Sértima. Como foi referido, este livro, na dedicatória, portanto, dedicará, com caráter de exceção, algumas linhas à canção nacional, o nobre fado português, relembrando assim, depois de assinalar algumas das figuras que contribuíram para o seu crescimento e expansão em território nacional, no caso dos letristas, dos cantadores e cantadeiras e dos compositores, alguns excertos de fados criados e cantados durante o período da Grande Guerra na Flandres, pelos militares portugueses, durante essa terrífica aventura que os afastou de Portugal e dos seus entes queridos. Portanto, o fado era uma das canções que os nossos soldados cantavam para se esquecer dos dias terríveis que passavam durante os períodos em que estavam a lutar. Sempre que tinham um pedacinho de tempo livre e que não havia, portanto, ataques dos inimigos, eles tocavam e cantavam o fado. E compunham as letras desses fados e também cantavam à desgarrada, o que era também muito interessante. Na realidade, o fado exerceu sempre uma função de apaziguamento e de conforto, que contribuía para estabilizar os combatentes, reservando-lhes alguns momentos de paz e de amizade em presença dos seus camaradas ou trazendo-lhes mesmo recordações de amor, vivenciadas em pensamento, quando cantavam a canção nacional e relembravam os cenários e as personagens que tinham deixado para trás na sua terra natal. Por outro lado, o fado era também motivo de animação e distração entre eles, levando-os a competir, quer quanto à composição das letras ou das músicas, quer do próprio canto, que por vezes também podia acontecer à desgarrada, exatamente como citei. O fado, a canção nacional por excelência, a mais fidedigna expressão de música portuguesa, teve desde longa data dois redutos principais, geograficamente falando, que se situavam, um em Lisboa e o outro em Coimbra, como se sabe.
Embora o fado que nessas duas cidades se cantava possuísse estilos diferentes, quer na linha melódica extraída dos instrumentos que acompanhavam os cantadores, quer na própria interpretação dos fadistas, quer ainda nas próprias letras das trovas versadas. A lírica fadista começou a partir do século XIX a difundir-se para outras áreas do país, tendo continuado a ter uma disseminação intensa durante todo o século XX e até hoje, cada vez se está tornando mais diversificada que nunca, tanto em Portugal como no estrangeiro. Os mais notáveis letristas do fado que nasceram no século XIX e viveram durante o período da Guerra Europeia, tendo vivenciado esses trágicos acontecimentos, quer em Portugal, quer mesmo na frente de combate, foram Carlos Harrington, Fernando Teles, Avelino de Sousa e Gabriel de Oliveira, que foi combatente no posto de artilheiro, tendo sido condecorado com a Medalha da Vitória. Poderão nomear-se outros autores poetas que também vivenciaram os acontecimentos à volta da Grande Guerra, suficientemente amados e elogiados pelo público. Encontram-se nesse caso Silva Tavares, Linhares Barbosa, Henrique Rego, Frederico de Brito, que era designado como Britinho, António Amargo, Amadeu Duval e Armando Neves. Como atrás foi referido na apresentação da obra, convém acrescentar que muitos fados houve que deram e continuam a dar até aos nossos dias testemunho da vivência dos combatentes portugueses nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial. Diversas coletâneas e dezenas de livros publicaram os poemas originais, cuja estrutura métrica, em geral, era escrita em quadras ou em cestilhas de redondilha maior. Versos pares, neste caso. O título seguinte, Minha Mãe, Jurei Bandeiras, incluído no capítulo Patriotismo e Virilidade do livro Fados para a República, de Rui Vieira Neri, é um fado do qual se apresenta aqui a primeira quadra, em que um soldado que vai partir para a guerra do ultramar informa a mãe que já fez o seu juramento de bandeira e que irá, a partir de então, servir a pátria e partir para a guerra. Neste caso, não estamos a falar da Grande Guerra, mas estamos a falar do fado e esta quadra foi escrita num outro contexto. Portanto, é uma quadra que diz: Minha mãe, jurei bandeiras, agora serei soldado, vou mostrar que Portugal é pequeno mas honrado. Neste contexto apresentam-se ainda os versos iniciais do fado intitulado Avança Cantando o Fado, incluído no livro atrás citado, no capítulo A Idealização Heroica. Os soldados nas trincheiras, junto ao estrondo do canhão, cantam do fado a tristeza com a esperança no coração. De um outro fado intitulado Por Todos os Lados São Gemidos, incluído na mesma obra no capítulo O Desastre de Lalis, cuja letra revela tragédia, pois se refere à dor física e psicológica sofrida pelos portugueses depois da sua derrota, que eu não considero derrota porque já estávamos sob a alçada dos ingleses, que não se apresentaram na noite que deviam de madrugada para nos revezar, mas, portanto, o exército português já estava disperso e as colunas que sobravam já estavam sob o domínio inglês. Portanto, o desastre e, portanto, a derrota foi dos ingleses, não foi dos portugueses, porque os portugueses já não tinham exército. Portanto, cuja letra revela a tragédia, pois se refere à dor física e psicológica sofrida pelos portugueses na Batalha de Lalis, em 9 de abril de 1918, de que se extrai um certo muito significativo. 6 horas de fogo vivo, todo o dia se ouviu o canhão, volvendo todo o chão, enterrando homens vivos, por todos os lados são gemidos, que até corta o coração. Grande foi a paixão que em meu peito se criou, meu corpo marcado ficou pelas armas do alemão. De um fado intitulado É este o meu relatório, inserido no livro acima citado no capítulo As Rotinas da Linha da Frente, cuja letra é mais ligeira e simplista,
apresentam-se como breve mostra as seguintes 4 quadras. Neste tão curto abrigo, mais parecendo um oratório, vou fazendo, segundo a praxe da campanha, o relatório. Para que tudo vá em ordem, para não ser assim à toa, digo-vos principalmente, a visibilidade é boa. Mas os nossos de resposta conservaram a luta viva. Continua o relatório. Artilharia pouco ativa. Metralhadoras pesadas, uns tiros de quando em vez, foi visto um aeroplano lá no setor inglês. Portanto, isto é uma mínima visão do que os soldados faziam para se distrair e depois de cada vez, desta vez sofreram muito na Batalha de Lis e muitos morreram, eles iam escrevendo versos. Existia uma banda de música no Corpo Expedicionário Português, regida por Pedro de Freitas, que também foi seu fundador, e por alguns soldados cantadores de fado que integravam a companhia. Quanto à prática do fado no contexto das unidades portuguesas estacionadas nas trincheiras da Flandres, sabe-se que a soldadesca engendrava belas quadras. Assim, o repertório foi aumentando dia para dia até ao final do conflito. O Rui Vieira Neri, no seu livro Fatos para a República, explica que se deu um mergulho conjunto da juventude mobilizada, a partir de várias regiões portuguesas, na trágica experiência comum do conflito, o que fez com que o fado se tivesse afirmado como veículo expressivo, adotado não só pelos soldados que vinham de zonas de implantação tradicional do género, o que seria de esperar, mas igualmente por muitos combatentes recrutados nas demais províncias do país, do Minho ao Algarve. Portanto, não era só de Lisboa que estes soldados que sabiam escrever e cantar o fado vinham, eles vinham de todo o país e foram-se adaptando ao fado, que era mais cantado em Lisboa, e foram escrevendo versos como os outros que eram os lisboetas. Os oficiais também apreciavam a audição dos sons que os soldados extraíam da guitarra, deleitando-se com as letras dos fados que aqueles compunham, cujos temas podiam ser de cariz dramático ou humorístico, e divertiam-se muito mais quando os ouviam cantar ao desafio. Alguns desses oficiais também gostavam de compor quadras, tendo deixado para a posteridade textos de uma indiscutível matriz erudita, para além de versificação composta em outros géneros cultos, alheios ao fado, como o soneto ou a ode. A lírica fadista é, na realidade, bem reveladora dos diferentes níveis socioculturais de seus criadores. Porém, na sua grande maioria, a escrita poética indicia uma prática improvisatória livre, à margem dos códigos eruditos de versificação, sem obedecer aos cânones estabelecidos em relação à métrica ou à rima por esta ser composta, na sua grande maioria por soldados com pouca cultura, mas com fortes sentimentos e um nobre coração. Vieira Neri, no livro acima citado, relata todos estes factos e acrescenta que no Somme, onde houve a Batalha do Somme, portanto naquela região do Somme, por exemplo, no acampamento de Péronne, os militares portugueses que aí estavam estacionados nas trincheiras ansiavam pela existência de uma guitarra. Todos se uniram então para resolver um problema comum, tendo partido para a criação desse tão ambicionado instrumento musical, que acabou por ser manufaturado a partir de um bocado de madeira, de uns pedaços de folha de lata e de uns fios telefónicos que serviram para fabricar as cordas. O fundo, o tampo e a cercadura eram de lata, o braço e a escala eram de madeira, mas com embutidos de metal. O som era razoável e aquela foi, na verdade, uma autêntica guitarra de guerra. Portanto, nada os movia ou os demovia de criar o instrumento guitarra para se poderem acompanhar quando cantavam
mesmo aproveitando materiais que encontravam no terreno. Outro aspecto do fado escrito pós-conflito verificava-se quer nos campos de concentração militares na Alemanha, para onde foram enviados os soldados portugueses depois da derrota de Portugal, que não é Portugal, é dos ingleses, porque Portugal já estava subordinado ao exército inglês, já fazia parte do exército, porque tinha sido desbaratado anteriormente. Na Batalha de Lalis, quer quando os militares regressavam à pátria e relembravam os cenários de horror pelos quais tinham passado na frente. Recordar a Batalha de Lalis será também relembrar o bravo feito do grande herói português Aníbal Augusto Milhais, que nasceu em 1895 e faleceu em 1970. Soldado raso que no dia 9 de abril de 1918, durante uma ofensiva dos germânicos, a uma posição ocupada pelas tropas luso-britânicas no núcleo de resistência em Louis-Maison, esfiada pelo major britânico Ralph Firth, que pertencia aos King Edward's Horses, não abandonou o seu posto como especialista em metralhadora Lewis e, desobedecendo às ordens do seu chefe direto, ficou para trás, com o intuito de proteger a retirada dos seus camaradas portugueses e britânicos para as posições defensivas da retaguarda, a quem gritou para fugirem enquanto ele aguentava as rajadas de metralhadora e o tiroteio das colunas inimigas, portanto dos alemães. Ficou conhecido como Soldado de Milhões, cognome pelo qual foi designado, a partir de então, pelo seu comandante Ferreira do Amaral, depois de o saudar pela sua valorosa intervenção durante a investida dos alemães. Milhais, cumulativamente milhões, foi ainda, enquanto se encontrava em território francês, condecorado com ordem de Torre e Espada, valor, lealdade e mérito pelo governo português. Mereceu. Realmente foi um herói. Voltando aos aspectos artísticos e culturais do fado, essa canção da saudade universal poderá afirmar-se que foi, é e será um suporte musical que sempre esteve presente em todos os contextos nacionais em que houve mudanças políticas ou agitação social. Assim sucedeu desde o antigo regime, em que existiram letras de cariz político, marcadas pelas tendências ideológicas hostis à monarquia, até à crise do ultimato inglês de 1870 ou a quando da queda da Primeira República, durante a Primeira Guerra Mundial, em que se verificou essa intensa produção poética fadista da autoria dos soldados do CEP enviados para as trincheiras da Flandres. A sua difusão foi depois alargada à escala nacional pela conjugação da criação poética de muitos jovens, vindos das várias zonas do país, sendo a maior parte recrutada em Lisboa antes de partir para a Flandres. Estas explanações são dadas pelo compositor Rui Vieira Neri na sua obra Para uma História do Fado, como anteriormente foi referido. O fado permanece, pois, enraizado numa comunidade popular lisboeta cuja composição social operária, nas últimas décadas do século, se vai acentuando na proporção direta do próprio processo de industrialização da zona de Lisboa. O crescimento do associativismo político e sindical, sobretudo a partir da fundação do Partido Socialista Português, em 1870, levou ao mesmo tempo ao aparecimento de uma tradição de fado operário baseada em polos organizativos, como as associações de socorros mútuos, os centros republicanos e os círculos socialistas e anarco-sindicalistas. Nessa época, os textos assumiam uma vertente de intervenção político-social e de propaganda revolucionária, antimonárquica, anticapitalista e anticlerical de cariz mais radical. O fado em Portugal entrou nos salões da nobreza e da alta burguesia, dos grandes proprietários agrícolas e mesmo da corte e da classe aristocrática. Com o advento da República, intensificou-se ainda mais esta faceta de intervenção política do género. O fado de revista tornou-se frequentemente num veículo de sátira mordaz,
aos acontecimentos do cotidiano e de instabilidade política ou institucional do novo regime. Portanto, o fado teve diversas funções segundo as épocas históricas por que o nosso país passava. Os fados cantados no teatro são objeto de edição e impressa. Estas edições penetram cada vez mais num circuito de salão que abrange vastas camadas da pequena e da média burguesia urbana. Algumas centenas de registros sonoros de fado serão assim produzidas até às vésperas da Primeira Guerra Mundial, contribuindo igualmente deste modo para alargar o espectro de consumo do género, tanto social como geograficamente à escala nacional. Portanto, no século XIX, o fado já tinha uma certa expansão que depois se vem a diversificar cada vez mais. O género, por vezes, serviu os interesses do poder, como sucedeu quando se compunham fados para exaltar os sentimentos patrióticos, no sentido de cativar os jovens para se alistarem durante a Grande Guerra. Outras vezes expressou a insatisfação popular, nomeadamente do movimento operário, em relação às promessas de justiça social, que durante o período da República não tinham sido cumpridas, e do seu protesto contra a carestia de vida, a censura e a repressão policial. Este conteúdo histórico sobre o fado está patente na produção de Rui Vieira Neri, intitulado Fado, um património vivo. Foram os seguintes os principais órgãos de comunicação que trataram dos mistérios fadistas e publicaram artigos, folhetins ou fotos relacionados com o fado, seus respectivos diretores e datas de publicação. Vou citar porque são vários. A Alma do Fado, de Raul de Oliveira, que data de 1910. A Canção de Portugal, que data de 1916 e durou até 1919. A Canção do Sul, que nasceu em 1922 e terminou em 1944. Vários diretores foram António Cardo e Cândido Torresão. O Correio de Sintra, que nasceu em 10 de dezembro de 1893. Existe uma cantiga intitulada Improviso, do cantador de fado José Augusto. Diário Popular, maio de 1873, folhetim de E. A. Vidal sobre um concerto de guitarras. O fado também era outra, era outro órgão de comunicação social que data de 1910 e cujo diretor ou proprietário era Carlos Herritan. O Faduncho é uma outra revista ou jornaleco, não está expresso, porque toda esta pesquisa foi feita na Biblioteca Nacional e, portanto, só tinha exatamente tudo o que eu tenho aqui citado. O Faduncho seria uma outra publicação, data de 1917. A Guitarra de Portugal tem várias datas. Tem uma data que vai de 1922 a 1939, outra de 1945, outra de 1950. Seria quinzenário, trimensário de literatura e poesia, porta-voz do fado. O diretor e editor era o João Linhares de Barbosa, que nasceu em 1893 e faleceu em 1965. Existia ainda a Gazeta de Lisboa, que nasceu em 19 de fevereiro de 1791, a Gazeta Portuguesa, de 13 de outubro de 1867, a Gazeta de Portugal, Críticos do Fado, de Eça de Queiroz, o Grátis, de 16 de outubro de 1847, a Ilustração Portuguesa, edição semanal do jornal O Século, o número 130, 17 de 8 de 1908, retrata Júlia Mendes. O número 133, de 7 de 9 de 1908, retrata Ator Taborda. Existia ainda o Jornal de Modinhas, de Marchal Mansan, publicado em Lisboa, e o Pianinho,
que é citada aqui a página 8 do segundo ano. Portanto, todos estes elementos citam ou falam ou referem-se ao fado. Na edição, portanto, este órgão de comunicação, o Popular, de 7 de abril de 1901, podemos ver as histórias do Conde de Vimioso e um artigo intitulado Recordações da Mocidade. Finalmente, a Trincheira, onde em 1893 apresentou uma foto do Conde de Vimioso. Portanto, todos estes elementos e personalidades ligadas ao fado foram efetivamente tratados nestes órgãos de comunicação. Portanto, que falavam dos mistérios fadistas e que publicaram artigos, folhetins ou fotos relacionados com o fado, seus respectivos diretores e datas de publicação. E assim termino com Portugal este estudo da literatura na Europa. Não foram escolhidos nem selecionados todos os países europeus, mas aqueles que entraram no conflito foram os que foram selecionados por mim, porque senão nunca mais eu acabaria, portanto, de escrever estas obras. Há um capítulo muito interessante que poderíamos, depois de estudar tudo o resto, também tentar estudar, mas isso ficará, se for possível, para um próximo live, que é a literatura sobre a guerra. Mas primeiro temos que acabar a literatura portuguesa e a literatura da Madeira. E os movimentos também são bastantes e são muitas páginas, são pelo menos 20 e tal páginas para cada livro sobre a literatura destes dois territórios, Portugal continental e da Madeira, da Ilha da Madeira. E, portanto, terminamos o estudo da literatura na Europa, porque depois ainda temos que ver se temos coragem, porque eu gostaria de iniciar no fim do confinamento um período de entrevistas, mas se não se conseguir fazer isso logo, ainda temos que estudar, para além da música que já estudamos e da literatura e da pintura, ainda temos que estudar o teatro e o cinema na Europa em vários países, incluindo Portugal. E, portanto, eu acho que temos feito um esforço grandíoco aqui a tentar perceber o que é que se passava nesta altura, neste período, que foi calamitoso também. Não digo que devido à peste do coronavírus, do Corona 2, mas foi devido também à gripe espanhola, que cerceou a vida a muita gente. E, portanto, são períodos muito difíceis da humanidade. E, portanto, não nos referimos a isso porque nós estamos a estudar ainda a Grande Guerra. Imagine se o que ainda temos para estudar. Eu comecei apenas com a parte cultural, depois iremos à parte histórica e vou ficar por aqui e desejar um bom fim de semana a todos. Um grande beijinho daqui da apresentadora e que todos os meus visualizers tenham um bom fim de semana. Boa noite.